Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver pelo título, hoje vou falar sobre a estupidez nerd com a série nova do Senhor dos Anéis e o que isso tem a ver com RPG e com RPG solo também. Eu pensei em várias palavras para colocar no lugar de estupidez, mas eu não consegui achar nenhuma que represente melhor o que eu tenho visto por aí de uma grande parcela aí do mundo nerd em relação à série Senhor dos Anéis e como é esse comportamento que eu vou falar aqui em detalhes. Ele é, na verdade, uma amostra do quão tóxica, do quão zoada, do quão... E alguns momentos eu vou mostrar aqui que chega a esbarrar no criminoso certos comportamentos, do tão retrógrada, do tão cabeça fechada, do tão velha no sentido de mofado mesmo, que pode ser a comunidade nerd, né? Pra quem não sabe, deixa eu contextualizar rapidinho, né? Vai estrear aí nos próximos meses, eu acredito que em setembro, se eu não me engano, a nova série do Senhor dos Anéis. Eu acho que se você está aqui nesse canal, provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre isso. E é uma série que vai se passar na Segunda Era, ou seja, vai passar na época em que os Anéis do Poder estavam sendo feitos. Então, além de ter muita coisa do Silmarillion, vai ter, né, outros elementos, novos elementos. E é isso, né? É uma série multimilionária, estão investindo milhões e milhões para produzir essa série e é uma das séries mais caras já produzidas até hoje e já foram confirmadas 5 temporadas, né? E os produtores eles dizem que eles já têm até o final em mente, assim, né? Não vai ser algo que vai indo e não se sabe para onde vai, como foi, por exemplo, com a série de Guerra dos Tronos, por exemplo. E até aí tudo beleza, todo mundo ficou, só que aí começaram a lançar os teasers, imagens, fotos, e aí a comunidade nerd, uma grande parte, eu acredito que, não sei se a maioria, mas eu diria que a maioria, pronto, surtou, porque tinha anão negro, anã sem barba, tinha elfa negra, tinha personagens que tinham uma caracterização que não era bem o que eles esperavam e tudo. E hoje em dia, se você for em foco em comunidades e fóruns, e tem vários canais aqui no YouTube que falam sobre isso, de maneira geral é já denegrindo a série, falando do quão fracassada ela vai ser, do quão criminosa essa série é, de quão lacradora essa série é. E eu fiquei muito tempo tentando deixar isso longe, mas como eu vejo muita relação com o RPG, essas opiniões, eu resolvi trazer para cá, porque na verdade eu penso o contrário. Então vamos lá, na minha opinião, é a minha opinião, alto e claro, como eu falei, né, enquanto tem vários autores aí da cena do RPG nacional que evitam dar qualquer tipo de opinião com medo de perder a venda de 6, 5 livros, eu dou minha opinião, quem gostar, gostou, quem não gostar, tudo bem, tem opinião de se não quiser deixar de comprar meus produtos, meus livros, minhas HQs por causa disso, paciência, né, vou perder 3 minutos de sono por causa disso, mas a minha opinião vai estar aqui registrada. Primeiro, eu amo a Terra-média, eu amo o universo cinematográfico em volta disso. Na minha opinião, a saga dos 3 filmes do Senhor dos Anéis é o suprassumo do cinema. Eu acho que é uma das poucas adaptações que realmente conseguiram pegar a essência da obra literária e passar aquilo. Logicamente seria impossível fazer com todos os eventos, todos os personagens, vários personagens icônicos não entraram, mas eu acho que aquilo é o suprassumo, é a perfeição em forma de cinema. O Hobbit, embora tenha muita crítica, eu gostei, né? Eu consigo ver o que não agradou, mas de maneira geral me diverti muito, eu achei o Smaug sensacional, a caracterização daquele coisa, os cenários eu achei maravilhoso, o elenco eu achei fantástico, eu gostei de muita coisa. São filmes um pouco longos, tem aquele ritmo meio arrastado, mas tem o Radagast e tudo. Eu acho que está longe de ser uma obra-prima como é a trilogia do Senhor dos Anéis, mas que eu gostei sim, me diverti bastante.
E eu acho que é melhor ter isso do que se não tivesse nada, assim. Ia ser legal se tivesse algo no mesmo nível do Senhor dos Anéis, mas eu acho que cumpriu a função ali. O Hobbit, ele tem um clima diferente do Senhor dos Anéis, né? O Hobbit, ele é um livro infanto-juvenil, então a história é mais simples, não é aquela história cheia de elementos do Senhor dos Anéis. E eu gostei, nada contra, não acho uma obra-prima, mas eu gostei bastante. E quando foi anunciada essa série, foi a primeira vez em que eu pensei em assinar um serviço de streaming. Eu nunca tinha assinado, eu nunca assinei Netflix, galera, para não falar nada. No começo desse ano, eu decidi assinar o Star+, porque eu queria assistir o This Is Us. Foi a primeira vez que eu assinei. Depois, aí era Star+, junto com a Disney. Aí eu também queria dar uma passada no material de Star Wars, assinei também. Até hoje é a experiência que eu tenho com assinatura de streaming, essas coisas aí. Não tenho vontade nenhuma de assinar Netflix assim, né? De maneira geral, as produções da Netflix não me interessam muito. Mas com certeza, eu não me lembro qual que é a plataforma de streaming do Senhor dos Anéis, mas com certeza, por ocasião da série, se eu tiver condições, e eu acredito que eu terei, né? Espero ter, com certeza eu vou assinar, e eu estou muito ansioso por isso. E primeiro, agora eu vou falar por que eu estou ansioso, e depois eu vou falar por que eu acho um absurdo, uma estupidez, uma imbecilidade o que os nerds estão fazendo com essa série, e por que dentro do RPG, ver nerd dentro do RPG com essa estupidez, né? E pra mim é difícil, assim, é impossível entender. Então por que eu tô ansioso, né? Mais Terra-média, dá-lhe Terra-média, uma série, vários episódios, uma produção milionária. Então, gente, eu tenho visto muito nerd falando que os cenários estão zoados, que a caracterização dos personagens está parecendo peça de high school. Não, gente, não vai estar. Estão investindo milhões de pessoas. Quem está investindo, gente, é gente que está dentro da indústria, gente que sabe a questão de riscos muito mais do que esse nerd babaca que só joga D&D e que acha que só D&D é RPG, né? Pode apostar, esse cara que está investindo, ele sabe mais de negócios do que... E tem gente por trás da série que sabe mais de Senhor dos Anéis do que 99% desses nerds babacas aí. Então, gente, por mais que eles estejam correndo risco, olha só que interessante, né? É lógico que eles sabem, que eles estão acompanhando essa movimentação. E eles resolveram, não é lacração, porque essa palavra, não vou nem entrar nisso, tá? Não faz sentido você chamar de lacração, né? Nem na indústria, é uma coisa que vocês têm que botar. No mundo dos negócios, no mundo do investimento, isso não existe, né? O pessoal está vendo números e tudo mais. E o que eu sei é que, independente das mudanças, os caras eles estão correndo risco, eles estão dando a cara a tapa de fazer de algumas apresentações. Até onde eu sei não vai mudar a história, vai ter novos personagens, mas que não vão mudar o curso dos arcos principais. Eu acho que é até uma exigência contratual da família do Tolkien, da própria obra do Tolkien. É contratual, você não pode falar que de repente o Sauron não fez aquilo que está escrito no livro, ou que os reis bruxos de Angmar na verdade eram bardos itinerantes. Não pode fazer isso. Então não vai mudar o lore principal, só vai colocar elementos. Por quê? Tinha, né? Se você considerar como um mundo, é um mundo ficcional, mas dentro da ficção é um mundo vivo, cheio. Então tinha, além do Fëanor, da Galadriel, tinha um monte de outros personagens que estavam ali, que logicamente o livro não é o livro dos números ou do Deuteronômio na Bíblia que coloca o nome de todo mundo, né? Então toda a obra ficcional, ela pressupõe que existe uma série de pessoas e eventos que aconteciam por trás dos eventos principais. Quando a gente assiste Harry Potter e lá em Hogwarts mostra o Rony e Hermione, e lá no fundo mostra 10 alunos andando a esmo, a gente assume
não, a gente pode até não se interessar, mas a gente assume que são alunos que têm nomes, que cada um tem as suas vivências, que cada um tem as suas notas, estavam frequentando determinadas aulas e que aconteceram uma série de coisas com aqueles alunos lá atrás enquanto estava se passando a Câmara Secreta, enquanto estava se passando o Cálice de Fogo. Isso existe, né? Isso faz parte do acordo ficcional, né? Não é só figurantes que estão lá, né? Naquele mundo são pessoas que têm histórias, que têm tudo. Então não teria problema de repente fizer uma série focado nesses 10 alunos. A mesma coisa de Senhor dos Anéis. Então, né, eu acho que introduzir novos personagens com visual diferente, né? Não sei, o nerd ele tem essa necessidade de massificação. Todo hobbit tem que ser igual o Frodo e o Bilbo. Todo mago tem que ser igual o Gandalf, o Saruman, no máximo paz e amor que nem o Radagast. Todo o elfo tem que ser igual o Legolas, ou sei lá quem mais que aparece, o Elrond, né? O nerd ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar aquilo que foge do estereótipo. Isso pra mim explica, por exemplo, por que uma série tão idiota que nem Big Bang Theory, cheia de estereótipos, foi adorada pelos nerds. E ainda tem muito nerd que gosta, né? Que é cheio de estereótipos e que não sai daquilo que se espera de se encontrar em todos os grupos representados. Por quê? Porque aquilo retrata não só o nerd, mas retratava o pensamento de uma boa parte da comunidade nerd. Mas não, se existia pessoas que estavam circundando aqueles eventos principais, a confecção dos anéis, né? Os reinos humanos, os hobbits ancestrais e tudo, é totalmente possível que existissem personagens que de alguma forma, fisicamente, através da vestimenta, através do comportamento, se diferenciassem de alguma forma. E logicamente as pessoas que se diferenciam iriam gerar histórias diferentes daquele estereótipo. Então eu, enquanto escritor, logicamente eu me interessaria muito mais por essas ovelhas negras, por esse pessoal fora da curva, para criar uma narrativa que de alguma forma vai tangenciar os grandes acontecimentos da Segunda Era, e eu acho isso fantástico, né? Então eu acho que a primeira reclamação dos nerds é em relação a isso. Tem muita gente criticando figurino, cara, isso não vai ter, os caras estão investindo milhões de dólares, estão contratando as melhores equipes de efeito especial. Então, cara, estão investindo milhões em figurino, as câmeras de gravação são as melhores. É muita ingenuidade você achar que vai ser menos do que impressionante a qualidade técnica do negócio. Assim, tem que ser muito pretensioso para achar que você entende mais do que a galera que está fazendo a parte técnica. Isso eu estou falando da parte técnica, como vai parecer, do figurino e tudo mais, sabe? Tem que ser muito nerd escroto para achar isso, né? Milhões de dólares. A mesma coisa da série do Sandman, né? Agora a gente entra numa coisa que vai mais na lama, que entra num lance criminoso, né? Da mesma forma quando apareceu um Sandman, né, que o pessoal achou que a etnia, a cor de pele não batia, teve vários comentários que beiravam o criminoso, ou que eram criminosos, só não viraram um crime de verdade, porque essa comunidade, essa parte da comunidade tem uma tolerância muito grande para certos comentários que em outros meios seriam considerados no mínimo repulsivos, né? Então teve comentários assim criminosos sobre um elfo negro. Agora apareceu um ancestral do hobbit negro. Eu li comentários assim que me ofenderam enquanto pessoa negra, né, comparando pessoas negras a monstros, a pessoas com deficiência, a coisas muito feias, muito ruins, assim. Eu me ofendi, né? E eu assim, eu falo assim, eu adoro o Jovem Nerd. Eu gosto muito do pessoal do Jovem Nerd. Eu acho que, né, os caras estão fazendo deles, eles sempre foram muito honestos nessa questão de capitalizar. Então, são capitalistas? São, mas sempre foram honestos em relação a isso. Desde o primeiro episódio que eu peguei deles, eles falam da necessidade que eles sempre sentiram de monetizar tudo que eles faziam. Então, eles não me enganaram e nunca tentaram enganar ninguém. E eu acho que o que eles oferecem dentro da proposta eu acho fantástico. Mas a comunidade do Jovem Nerd no Facebook é o esgoto nerd, né? Você vai naquilo, né? Os comentários
pingando chorume, não chorume no sentido de choradeira. Chorume é aquela substância podre, né? Não sei, acho que vocês sabem o que eu tô falando, né? Então eu acompanho muito aquilo, porque aquilo para mim é o termômetro, né, desse pessoal. E então eu acho que tá rolando aí muita opinião que tá deixando o lance técnico de lado e até mesmo tá deixando o amor à obra, esse amor doentio. E aqui eu vou entrar por que você querer essa representação estrita não faz sentido nenhum para quem joga RPG. Quem joga RPG deveria ter um mínimo de entendimento sobre essa questão. Mas está deixando essa coisa, né? Que fosse amor à obra, né? Mas estão defendendo, apoiado em certos pontos de vista que são, sim, preconceituosos, que são racistas, que consideram pessoas negras feias. Por exemplo, eu li no Jovem Nerd, por exemplo, né? Que o fato de... Eu li isso, né? Depois apagaram esse comentário, porque... Mas tem outros que é a mesma coisa, só com outras palavras, né? Que o fato de ter vários personagens negros, por exemplo, torna a série menos esteticamente bonita. Eu li um comentário que dizia exatamente isso. Esse foi apagado, né? Não sei se pela moderação. A moderação da comunidade do Jovem Nerd no Facebook é zero, né? Vamos ser claros, né? Mas teve vários outros que disseram a mesma coisa, só que utilizando alguma palavrinha mais bonitinha ali, outra ali, mas dizendo isso, né? Pessoas negras tornam isso feio, né? Vários assim. E então é perigoso isso. E aí, né, gostando ou não, já está aí confirmado 5 temporadas. Vai ser um sucesso, porque mesmo esse pessoal que está reclamando vai assistir, eles vão assistir, nem que for para falar mal. Se tiver segunda temporada, eles vão continuar assistindo. É que nem o pessoal do Game of Thrones, todo mundo reclama da última temporada, mas a audiência ela se manteve, ela foi caindo, mas de maneira geral ela se pagou até a última temporada, sendo que o pessoal já estava reclamando da terceira temporada em diante, né? Talvez a quarta temporada, mas a quinta e a sexta com certeza. Mas fez aquilo e vai acontecer. A primeira temporada, falando bem ou fale mal, vai ser um sucesso de visualização, né? Se lançar a segunda, já tem 5, né? Eles não vão cancelar. Então, cara, com relação a isso, a própria polêmica em cima gera dinheiro, gera atenção e é isso. Né? Aquele famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, isso não me preocupa com essa questão de cancelamento, não. Né? A gente está falando de Senhor dos Anéis, a gente está falando do ápice da criação nerd, daquilo que praticamente modelou os conceitos de fantasia que a gente tem hoje, ou que talvez se não modelou, logicamente a gente já tinha muita coisa, tinha Dan Sunny, tinha o Conan, tinha um zilhão, logicamente, de fantasia medieval antes disso, mas foi aquilo que deu a cara que a gente vê hoje no cinema de maneira geral, né? Então, vai ser um sucesso, mas a forma como o nerd tem se apegado a isso, né? Então é isso, a galera ela tem usado esse apego à história original, só que está defendendo isso, né, usando argumentos que são no mínimo duvidosos, né? Eu tenho visto poucas pessoas realmente usarem conceitos narrativos ficcionais para defender, aliás, para criticar essa série. E isso, logicamente, considerando que a única coisa que se tem são algumas fotos, alguns teasers e só, né? O cara, tem gente que já está decretando a morte da série, tem gente que já está falando que é o maior flop de todos os tempos, sendo que o cara ele só viu fotos e se somar tudo que foi lançado de filmografia, acho que não dá nem 10 minutos. Que a gente está falando de algo que vai ser episódios e mais episódios de 40, 50 minutos, como era o Game of Thrones. Então, é uma cagação de regra sobre algo que não se viu e que não se sabe como vai ser de fato. Agora, quando a gente vem para o mundo do RPG, eu acho que o negócio complica ainda mais, porque tem uma parcela
que realmente, dentro do RPG, daquela comunidade nacional, está criticando duramente. Inclusive, uma das pessoas que criticou duramente, mas que também não teve coragem de dar opinião, que é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa que roubou texto meu e colocou num livro aí X, né? Mas na hora que dá opinião também não tem coragem, porque vai desagradar compradores, possíveis compradores de livros, né? E entre outras pessoas, tem um perfil aí, né? Nessas pessoas. Mas, dentro do RPG, que é um hobby que trabalha com construção de mundo, que criar personagens dentro de histórias e criar personagens que envolvam esses personagens, isso pode se expandir até o infinito. E ainda mais, Senhor dos Anéis sendo um cenário tão querido no mundo do RPG. A gente tem o Senhor dos Anéis RPG, que hoje pouca gente joga. Para quem não conhece, foi aquele que a Devir lançou lá na 2004, mais ou menos na época em que os filmes estavam saindo, eu tinha acabado de sair, que eu gostei muito. Eu tinha esse livro, eu acabei doando, mas eu gostava bastante, achei bem legal. Infelizmente, eu comprei esse livro antes de conhecer o RPG Solo, então ele ficou tanto tempo parado na minha estante que um dia eu resolvi dar. Me arrependo, porque hoje eu estaria usando ele bastante, mas eu não sabia que existia RPG Solo na época, então eu acabei doando. Mas tem Um Anel que já foi lançada a nova edição, que está maravilhosa. Inclusive tem oficialmente um método solo, que é um jogo assim, que eu nunca vi uma pessoa ter lido aquele jogo e não gostado, né? E Um Anel também foca mais na época do Hobbit e tudo mais, né? Ele nem chega na cronologia, nos eventos do Anel e tudo mais, né? Da Guerra do Anel, aliás, né? E tem outros menores, por exemplo, a gente tem o Lá e de Volta Outra Vez, né? There and Back Again, que é um jogo que faz bastante sucesso na comunidade dos RPGs minimalistas, que faz bastante sucesso na comunidade do RPG Solo, que é um jogo minimalista fantástico, que também se passa mais ou menos na época que se passa as histórias do Hobbit. E aí ele tem o sistema Minimal D6. A gente tem o Tolkien Diaries, que é a versão, essa não é oficial, mas que acabou tendo uma certa repercussão, que é a versão, o hack de Shotgun Diaries para Senhor dos Anéis, que fizeram lá fora. Veio uma tradução para cá, a tradução é meio literal, né? Você vê que usaram bastante o Google Tradutor e não fizeram uma revisão, mas dá para jogar tranquilo com aquela revisão. Não estou criticando, agradeço quem fez essa revisão, que eu sei de pessoas que jogam aquilo por causa dessa tradução. Aí tem o Senhor dos Anéis, a Quarta Era, do Jefferson, que usa o sistema da 101 Games, o Solo 10, que é gratuito e que muita gente joga, e que aí, olha só que interessante, né? O Jefferson ele já lança depois da Guerra do Anel, né? O cenário é depois da Guerra do Anel. Então eu sei que tem bastante joga. E também tem o meu Viagens Através da Terra-média, que é um RPG de escrita que eu sei que tem uma galerinha que curte e joga, que nele você faz um diário de viagem dentro da Terra-média, aí você pode jogar em qualquer era que você quiser. Então, no mundo do RPG, é muito comum você criar personagens novos dentro daquele mundo. E mesmo... E assim, eu acho que na maioria das vezes não se entra dentro dos eventos principais do canon, né? Então, por exemplo, a Guerra do Anel, ela aconteceu. Quem está jogando naquele período está tangenciando aqueles eventos. Embora eu conheça mesas em que eles mudam até isso, por exemplo, né? Tem mesas que eles refazem, por exemplo, ó, vocês vão ser o Frodo e o Sam, né? E vocês têm que destruir o anel, e aí não consegue, e aí muda. Tem gente que faz até isso, que eu acho muito legal. Mas de maneira geral, o que eu vejo é o pessoal criando personagens que estão tangenciando esses grandes eventos, ou até mesmo vivendo eventos menores, que não são conhecidos naquele mundo, mas que são épicos e que têm as suas tramas, que têm os seus perigos, têm outras ameaças. Então, não é nem um pouco estranho essa ideia pra gente, sabe? Você criar um novo elfo que tem certas peculiaridades, você criar um novo mago. Eu sei de campanhas que tem magos de outras cores, né? Tem um mago vermelho, tem um mago roxo. Eu já li campanhas, registros de campanhas
que falavam isso, eventos que falavam, ah, não, teve um anel perdido que fazia tal coisa lá quando criaram os anéis, né? Esse anel não entrou na história. Então isso é uma coisa tão natural no mundo do RPG que quando o RPG... E aí, né, o RPG, se ele faz isso o tempo todo, o jogador de RPG. E aí quando vão levar isso pra tela, ele acha estranho. E eu não sei, sabe? Porque assim, eu por exemplo, eu criei o Velhas Histórias, eu criei o Viagens através da Terra-média. E eu tenho vários relatos aqui, ficou escuro de repente? Eu tenho vários relatos de diário aqui, de viagens e tudo mais. Alguns inclusive estão no meu blog, o Quest RPG Solo. E se eu, de repente, ficasse milionário, né, ganhei na Mega Sena acumulada do final do ano 300 milhões, investi isso não sei aonde, isso virou 1 bilhão. Cara, se eu tivesse grana, eu transformaria essas minhas histórias numa série tranquilamente. Eu faria isso se eu tivesse o direito de fazer isso, os direitos legais de fazer isso, faria tranquilamente. E aí, eu sei que a maioria das pessoas que fizeram campanhas de Um Anel, que fizeram campanhas de Senhor dos Anéis RPG, que fizeram campanhas de Senhor dos Anéis A Quarta Era, fariam o mesmo se tivessem dinheiro para isso. E aí quando uma empresa pega muito mais dinheiro do que isso, do que você imagina se investindo, e faz isso, o cara surta. Né? E ele esquece de uma coisa muito importante, que é a questão da liberdade. Ele tem todo o direito do mundo de não assistir. Né? O problema é que esse pessoal fica o tempo todo tentando provar que aquilo é uma merda e que não vale a pena. Não vale uma pena pra ele. Eu particularmente vou adorar ver personagens que não tem lá no Silmarils. Cara, existiam dezenas, milhares de elfos, existiam milhares de anões, existiam milhares de humanos. Mesmo o Silmarils tendo dezenas de personagens, ainda assim é muito... Em porcentagem ainda é uma quantidade muito pequena em comparação com toda a população de seres que existiam naquela Terra-média. E eu fico bravo quando eles criam outros para tangenciar. Eu acho que na cabeça dessa pessoa, realmente, quando eles imaginam as histórias acontecendo, o pessoal que não é os personagens principais, eles são só entidades em branco que ficam ali parada. Né? Quem assistiu The Gamers é tipo o Mark, né? O personagem do Mark, que é um personagem que está na história, mas como o jogador dele nunca aparece, ele fica só o tempo todo olhando assim pro nada. Né? Eu acho que a galera imagina que é isso. Então, né? É que nem eu falo, o Choro é livre, a série vai sair, vai ter 5 temporadas, né? O Nerd Chororô vai indo aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal do RPG que se pôs contra não tem a coragem nem de dar a própria opinião sobre isso. Eu vou te mandar no privado, porque eu não sei que lá assim, né? Tem uma dificuldade de dar opinião, né? Se ofender o meu comprador, o meu apoiador. Mas olha, assim, tá difícil aguentar o nerd, assim, o nerd padrão, assim, esse nerd raiz, roots. Tá complicado. Então essa é a minha opinião. Então que venha essa série aí. Não tô falando que eu vou gostar. Pode ser que eu assista e ache horrível. Né? Por exemplo, não gostei da série de Guerra dos Tronos. Assisti poucos episódios, não me chamou atenção nenhuma. Né? Eu li os livros, gosto dos livros, tive uma resistência inicial com a própria escrita do R. Martin, mas depois eu entendi. E eu acho hoje ele um excelente autor, assim. Eu consegui ver por que ele é o cara, né? O R.R. Martin. Por que não só essa obra, mas várias obras dele acabou se popularizando. Né? Não acho errado o que fizeram no final, embora eu não tenha visto, mas eu sei o que acontece. Não tinha o texto final, a saga ainda não acabou na literatura, mas são mídias diferentes, eles precisavam achar um fim, né, por questões atrás, e levaram para um fim. Né? É isso. O fim me agradou? Não sei, eu não assisti. Provavelmente não me agradaria. Se nem o começo, que todo mundo gosta, me agradou. O fim, que ninguém gosta, existe uma grande... A mesma coisa do Senhor dos Anéis. Pode ser que eu assista 2 episódios e não goste, mas a gente... É muito mais lógico você julgar algo que você viu
que você sabe o que está falando, o que está sendo apresentado, do que simplesmente ficar cagando regra em cima de 5, 6 minutos de teaser e 15, 20 fotos que saíram em revistas. Então essa é a minha opinião sobre, falei bastante, né? O bom de ter o próprio canal é poder despender o tempo que eu quiser para isso. A gente se vê, galera, né? E o choro é livre, né? Inclusive aqui nos comentários.